É rápido e de longe o melhor preço do Brasil. Você não deve sair de casa e a Ultrafarma te ajuda a enfrentar esse momento com segurança. Ao invés de ir até a farmácia, peça seus medicamentos pelo site ultrafarma.com. É muito mais seguro. Você recebe tudo o que precisa aí na sua casa. Cada um tem que fazer a sua parte. A minha é preservar a sua saúde. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Para seu corpo estar 100% saudável, você precisa equilibrar nutrientes que faltam no seu organismo. Chega o Sidney Oliveira Made in USA. Suplementos produzidos nos Estados Unidos em laboratórios licenciados pelo FDA. Um dos controles de qualidade mais rígidos do mundo. Sidney Oliveira Made in USA. Fabricado, testado e aprovado pelos americanos. E por um preço que só Sidney pode oferecer. É dia 6! Tá barato! Tá barato! O esquenta já começou! Genéricos com até 98% de desconto. Medicamentos com preços nunca vistos. Dia 6 é dia de comprar mais barato, mas você já pode ir aproveitando. Medicamentos, suplementos, dermocosméticos, milhares de produtos em promoção. Não saia de casa. Acesse o site ultrafarma.com e comprove. Muito boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui pela TV Gazeta, o programa Sidney Oliveira, mais uma vez, prestando esse serviço fundamental para a população, o serviço de informar. Um programa especial sobre coronavírus, programa que o Sidney Oliveira faz questão de levar até você, principalmente para tirar suas dúvidas. E para isso, nós contamos hoje com um professor no assunto. Estamos recebendo o professor doutor Fábio Freire, que é, sem dúvida nenhuma, um dos médicos que está atuando bastante nessa questão do coronavírus, inclusive na linha de frente, atendendo os pacientes e dando todas as informações necessárias para que nós possamos ter, sem dúvida nenhuma, mais esclarecimentos sobre o coronavírus que causa a Covid-19. Coronavírus é o vírus e a Covid-19 a doença. Doutor Fábio Freire, muito boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, Carlos. É uma satisfação muito grande. Eu queria agradecer o convite do seu Sidney Oliveira para participar do programa, o seu convite também, Carlos. É uma satisfação muito grande estar aqui e também poder esclarecer ao público dúvidas que sempre surgem e também esclarecer, porque muita dúvida surge do medo que as pessoas têm, né? Então a gente precisa clarear. E as coisas, quando você tem elas sob controle na sua mente, fica muito mais fácil de você acalmar seu coração, porque coração e mente andam juntos. Com certeza. Também estamos recebendo a participação do Marcos Ferreira, que é diretor comercial da Ultrafarma, vai participar conosco, vai dar informações importantíssimas para você que está nos assistindo, hein? Tem muita coisa muito importante a ser falada aqui pelo Marcos, que é o representante hoje da Ultrafarma, participando com a gente. O Marcos também está fica na linha de frente da farmácia, não é da Ultrafarma, das farmácias. E ele, sem dúvida nenhuma, vai trazer também muita coisa interessante para que nós possamos saber. Marcos, obrigado, viu, pela participação. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre bom esclarecer a população, né? Sem dúvida. E a gente começa falando a respeito desse coronavírus. Eu começo perguntando para o doutor Fábio Freire José. O que é esse coronavírus? O senhor que é especialista no assunto e pode informar a gente. Da onde ele apareceu, como é que ele ataca as pessoas, doutor Fábio? Então, Carlos, o que acontece? O coronavírus tem esse nome porque na aparência dele ao microscópio, a gente tem lá uma série de coroas, né, que tem o formato de coroas, é por isso que ele é chamado de coronavírus. Então, daí que surgiu essa família, né, que já é conhecida desde muito tempo, inicialmente só com infecção de animais e de forma muito perigosa, a partir de 2003, começou a migrar para a infecção em seres humanos, né? Quando aconteceu o primeiro surto de coronavírus mais grave, que gerou o que a gente conheceu como SARS, que é a síndrome da angústia respiratória, que lembra muito o que a gente está vendo agora com o Covid, né? Que é a angústia respiratória.
de 2003. Então, acometeu muito a China também, Hong Kong, algumas partes do mundo. E o que é curioso é que levou 3 anos para infectar umas 8.000 pessoas, né? Então, o surto acabou e ele tinha uma alta letalidade. A maioria das pessoas que se infectavam acabavam morrendo. Isso causou muito terror, mas não houve um contágio disseminado no mundo. Aí passaram-se alguns anos, em 2012, no Oriente Médio, mais precisamente na Arábia Saudita, surgiu um outro surto, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS, né, Middle East Respiratory Syndrome, a síndrome respiratória do Oriente Médio, que também foi um surto de coronavírus, que aconteceu na Arábia Saudita, alcançou outros países do mundo, mas com alta mortalidade, um contágio limitado. E nessa ocasião, por curiosidade, o provável reservatório era dromedário, né? Então, eles estudaram a fundo e até os cuidadores de dromedários provavelmente eram positivos, né? Eles foram ver depois e não desenvolveram a doença e acabaram transmitindo. Dessa vez, em 2019, na cidade de Wuhan, começou a aparecer esse quadro desse surto de doença respiratória. Um médico oftalmologista de 34 anos suspeitou que tinha um agrupamento desses casos e fez um anúncio, né? Olha, está acontecendo alguma coisa aqui. E aí a polícia chinesa repreendeu ele, né, por causar distúrbios, né, na população. E aí ele estava certo. Infelizmente ele morreu da doença que ele inicialmente fez pelo menos a primeira identificação, né? É um herói, né, como todos os outros profissionais de saúde e todos os primeiros respondedores, todos aqueles policiais, bombeiros que estão na linha de frente. Eu deixo aqui o registro emocionado da minha homenagem a essas pessoas que estão respondendo, né, primeiro a todas essas demandas. Então, provavelmente a origem foi num mercado que existe na cidade de Wuhan, de animais selvagens, e aí possivelmente as pessoas que têm o hábito de se alimentar desses animais selvagens, né, diversos animais como morcegos e outros animais, talvez foram os primeiros a ter contato com esse vírus. Aí ele fez essa transição de animal para humano mais uma vez, né? Então, em 2003, né, antes daquela do Oriente Médio, provavelmente a gente ouviu falar da gripe aviária, né? Então sempre pula de um animal para o humano. Então, dessa vez, só que isso finalmente teve uma consequência prática. Na China foi proibido qualquer tipo de comércio de animais selvagens, de mercados de animais selvagens a partir daí, porque realmente essa convivência, né, dessa forma, abre uma oportunidade para que haja uma migração, né, de vírus que os seres humanos não estão preparados. E veja a tragédia que aconteceu no mundo, tá? A partir desse surto daí. Então, os coronavírus, eles já existem há muito tempo, antigamente só restos animais, e nos últimos anos, começando em 2003, começou a ter esses surtos, dos quais o pior e o mais catastrófico é esse. Ele é, na verdade, um primo, né? Exatamente. E ele é uma bolinha de gordura? É isso? Dá para a gente definir ele dessa forma? Exatamente. É importante a gente falar da gordura, porque a parede dele é de gordura. É por isso que a água e o sabão é maravilhoso para destruir esse vírus. É melhor do que o álcool, eu diria. O álcool é bom porque ele é móvel. Você consegue levar, fazer isso no carro, você tem muitos lugares, mas realmente o sabão, né, é inimigo da gordura. Detergente destrói a gordura. Então, se não consegue achar um álcool em gel, levanta na cadeira e vai lá, ó, pega água e sabão mesmo. Carrega o teu sabãozinho que você vai conseguir realmente uma grande eficácia
para diminuir essa contaminação com o próprio sabão. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, Carlos, tem muitos lugares do mundo em que as pessoas não têm sabão para poder fazer essa higiene. Álcool em gel, muito menos, né? Mas sabão, o básico. Tem até uma ONG internacional que distribui sabão já antes disso para as pessoas, porque falta sabão para muitas famílias. Inclusive você aí, se quiser doar sabão, procure alguma ONG, procure pessoas mais vulneráveis, que com certeza elas vão agradecer muito esse sabão que você tem aí sobrando, porque muita gente sequer tem isso. O sabão é bastante eficaz para fazer a destruição desses vírus, porque ele é uma parede de gordura e o sabão vai lá e destrói. Então valorize o sabão. Não encontrou álcool em gel, não se desespere. O sabão existe, vai lá e use o teu sabão. E o sabão resolve. Aliás, eu quero colocar o Marcos também na conversa pelo seguinte, porque a gente sabe que as máscaras, né, estão sendo muito procuradas e muitas vezes as máscaras não estão sendo achadas, né? A gente sabe que muita gente comprando máscara. E isso está acontecendo bastante. Na Ultrafarma todos ficam com máscaras, tudo certinho, está tudo... Aliás, você não precisa ir à Ultrafarma. Você pode entrar na internet, ultrafarma.com, pedir todos os seus medicamentos. Tem também um aplicativo da Ultrafarma. A Ultrafarma está prestando esse serviço para as pessoas não precisarem sair de casa. Com toda a segurança, né, Marcos? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso também. Quem precisar ir à Ultrafarma vai encontrar um ambiente bastante seguro e bastante higienizado, né, Marcos? Sim, já há umas 3 semanas a gente adotou algumas políticas de segurança em saúde, né, de limpeza, higienização. Então tem aquelas pessoas que realmente precisam ir até a loja física porque não tem, de repente, acesso à internet, não consegue comprar para entregar em casa. Então as lojas estão funcionando aqui no Metrô Saúde, elas estão abertas, tem uma loja inclusive que é 24 horas, e a gente adotou já as medidas de segurança de higienizar os balcões a cada 30 minutos, os funcionários são orientados a cada atendimento lavar a mão com água e sabão, que eu acho que isso é o mais eficaz realmente, como o doutor acabou de afirmar, né? Então, quer dizer, a gente está tomando todas as normas de segurança para proteger todo mundo, mas a nossa recomendação no momento é que realmente entre através do site ultrafarma.com, quem puder, e compre por lá, porque a gente entrega na sua casa com segurança, com rapidez e com a mesma economia do que vir até uma loja física, né? Então, eu acho que o site hoje em dia é uma vantagem muito grande nessa crise de pandemia para as pessoas se arriscarem menos, né? Doutor Fábio, tem uma questão importante que eu queria conversar com o senhor, com todo o seu conhecimento. Algumas correntes afirmam o seguinte: o vírus tem um comportamento no hemisfério norte, ele gosta mais do frio. No calor, o vírus, de uma certa forma, fica atenuado. E eu tive uma informação, eu queria que o senhor confirmasse, que gordura, se a gente joga água quente na gordura, a gordura sai muito mais fácil do que na água fria. Existe essa relação de temperatura? Já dá para se comprovar isso ou não, doutor? Ok, Carlos. O que acontece é o seguinte, eu gostaria muito que isso fosse verdade, mas infelizmente isso não é comprovado. Existe essa teoria, aliás, é a esperança de muitos países da América do Sul. E essa teoria, ela inicialmente foi colocada porque, por exemplo, a Índia é um país que tem 1 bilhão de pessoas, 5 vezes a população do Brasil. E parecia que não tinha muitos casos de coronavírus. Aliás, não tem tantos casos confirmados, o que a gente esperaria que tivesse muito. E é um país quente também, que a temperatura é maior. Então, existem alguns indícios que falam a favor disso, mas infelizmente, Carlos, isso não é comprovado. O passar dos meses vai fazer prova, vai provar ou não essa teoria. Então, todos os médicos, todos os cientistas estão aguardando o desenrolar, mas a esperança é a última que não morre, porque a esperança nunca morre. Então, vamos torcer para que isso seja verdadeiro e a gente não tenha tantos casos aqui no hemisfério sul. O Marcos tocou num ponto fundamental, falando da Ultrafarma. Aliás, ultrafarma.com, sempre entre ultrafarma.com, não precisa ir na Ultrafarma. Você tem a Ultrafarma dentro do seu computador, dentro do seu celular, dentro do seu tablet, ultrafarma.com. O Marcos falou uma coisa importante sobre a questão da higienização. O vírus, ele pode durar, eu tenho uma informação aqui, eu queria que o senhor confirmasse, até 3 horas nos tecidos, 4 horas
no cobre e na madeira, 24 horas no papel e papelão. Além de outros lugares, por exemplo, metal, ele dura mais. E ele chega pela gotícula. Queria que o senhor explicasse isso. Procede isso? É verdade? Por isso é preciso higienizar mesmo? Exatamente, Carlos. Isso é de extrema importância que as pessoas entendam que esse vírus ele pode ficar na superfície, a depender de qual for o material, dias inclusive, e daí você toca nesse material e leva ao seu rosto, seu olho, a sua boca, e aí que reside um grande perigo. Então, por exemplo, as maçanetas das portas, elas são um foco muito frequente de possível contaminação de várias pessoas. Aliás, eu vou dar até uma informação interessante. Tem até alguns empresários que estão colocando um suporte para a pessoa conseguir abrir a porta sem tocar na maçaneta, para evitar que você tenha que colocar a mão nessa maçaneta para poder se contaminar. Então, realmente, essa informação procede. O vírus ele pode durar muito em superfície, é por isso que é preciso fazer uma higienização muito intensa, muita atenção a elevadores, muita atenção a banheiro também. É importante a gente lembrar, Carlos, que uma informação que às vezes não é tão disseminada, é que o vírus também é eliminado nas fezes. Então, quando você for fazer suas necessidades, tem que tampar depois que você e dar a descarga, porque quando você dá a descarga aberta, um vaso tampado, pode espalhar também ali, né? Não só Covid, mas também outras infecções que se transmitem pela via fecal, que são muitas, Escherichia coli, enfim. Então é muito importante quando você tiver que ir ao banheiro, sobretudo que for um banheiro público, de uso de muitas pessoas, além de orientar as pessoas que façam isso, né, ainda mais nessa fase de pandemia, que também serve para a fase pós-pandemia, mas é importante lembrar disso. E esse vírus tem excreção fecal, então essa informação se aplica a essa situação. Tem alguns folhetos de orientação em algumas partes do mundo que enfatizam muito isso. Se você for para um hospital, se for para qualquer lugar onde tem banheiros que são públicos, você precisa ter muita atenção de que realmente aquilo ali está sendo bem cuidado, né? Para você, se você puder evitar, seria melhor, porque você não tem como garantir, não vai ficar uma câmera lá vigiando as pessoas por questão de privacidade, obviamente. Então é muito importante entender isso também. Então é um ponto que muita gente não presta atenção, mas também é de grande relevância. Então é muito importante a higienização correta de todas essas superfícies, né? Tomar muito cuidado com isso, porque um dos mecanismos que muitas pessoas adquirem a doença é por meio de contato com algum objeto, com alguma superfície contaminada. As gotículas que você mencionou, elas são a principal forma desse vírus ser transmitido. Aliás, a eficiência desse primo, né, desses coronavírus, exatamente é essa. Eles adquiriram uma mutação ao longo do tempo que permitiu com que ele invadisse a nasofaringe, que é o nariz, invadisse essa região, e isso daí facilita ele se transmitir. Enquanto que os anteriores eram muito invasivos para o pulmão. Ele não perdeu a invasividade do pulmão, ele ganhou uma eficiência de transmissão. Por isso que ele transmite muito mais fácil. Porque ele pegou uma mutação, fez com que ele grudasse nas vias aéreas superiores, e isso favorece a transmissão. E a gotícula, ela vai até mais ou menos 1 metro. Tem alguns autores que sugerem que vai um pouco mais. Então, é a principal forma de transmissão, embora não seja a única. É importante ressaltar que tem estudos mostrando que até 2 a 3 horas ele pode ficar em aerosol. O que é aerosol? É uma suspensão, né, de partículas que fica no ar. Então, ele não é transmitido exclusivamente por gotícula, pode ter alguma transmissão em aerosol, ela não é tão grande, mas ela existe.
E uma outra coisa que foi publicada nos últimos dias, que é uma novidade, né, que essa pandemia também tem mostrado o que é de melhor nas pessoas, né, infelizmente em algumas o que é de pior, mas também tira muito do que é de melhor. Então os cientistas em todo mundo estão trabalhando muito, e recentemente, vou dar aqui uma notícia, que é uma publicação científica relevante, fala do conceito que chama nuvem de gás. O que é essa nuvem de gás? Eles pegaram câmeras especiais que conseguem filmar, né, de forma muito lenta quando a pessoa espirra. E aí eles conseguem fazer todo o traçado daquelas secreções, que aí mistura gotícula, mistura muco, mistura uma série de coisas, aí é chamado de nuvem de gás. Essa nuvem de gás pode alcançar 8 metros. Então, se uma pessoa tem Covid e espirra, 8 metros vai uma nuvem de gás ali. Então, isso é uma coisa nova, né, que surgiu. Então, essa separação gotícula, aerosol, ela é importante. Por exemplo, o sarampo transmite muito para aerosol, fica suspenso no ar durante muito tempo. Tuberculose também é assim. Então, o Covid, principalmente gotícula. Mas, infelizmente, tem a descrição de que tem aerosol. Então, isso é possível. Isso não é nada que deva causar pânico em você que está nos assistindo, é apenas uma informação científica e só reforça a necessidade de que você tem que fazer a sua proteção e, dentro do possível, no momento crítico, você evitar se expor, né? Porque o ambiente, né, por mais que possa parecer que mesmo que não tenha, às vezes, nenhuma aglomeração evidente, né, mas por conta dessas questões pode ocorrer. O primeiro caso que aconteceu nos Estados Unidos foi o mesmo dia em que aconteceu o primeiro caso da Coreia. Inclusive, o primeiro dia que foi relatado um caso dos Estados Unidos, foi relatado no caso da Coreia. Esse caso dos Estados Unidos foi um indivíduo que veio de Wuhan, na China. Então, as autoridades americanas já tinham a informação que isso estava ocorrendo lá, então mapearam esse indivíduo. Ele chegou no aeroporto em Seattle, né, que é o estado de Washington. Ele foi mapeado, tinha Covid, ou seja, ele chegou trazendo a doença, embora com pouquíssimos sintomas, foi isolado e tratado. E aí passou um tempinho, tinha um asilo com vários idosos em que morreram dezenas. E aí a pergunta que você me faz, como é que esse indivíduo que foi monitorado desde a hora que ele pisou no país e conseguiu, né, talvez no meio do caminho ele espirrou e ficou lá no ar e alguma pessoa. Então veja que gera uma questão, como é que o caso zero dos Estados Unidos, que foi identificado, não foi um caso zero que já tinha rodado 10 festas e descobriram, olha, o caso zero foi ele. Ele foi ontem em 4 baladas, foi em 4 baladas nos últimos dias. Não, esse indivíduo, ele foi identificado na hora que ele... Mesmo assim? Mesmo assim. Então, na verdade, aconteceu. Então, os primeiros casos nos Estados Unidos foram nos estados de Washington, e infelizmente aconteceu num residencial de idosos, né? Então houve dezenas de mortes. E aí, para você ver que esses mistérios, né, onde que posso ter pego isso, né? Porque realmente tem essas outras formas de contaminação. Então é um vírus extremamente contagioso. Então a eficiência de contágio dele é muito grande, né? Principalmente por gotícula, superfície, alguma coisa de aerosol, né? E essa nuvem de gás, que é um conceito novo, tá? Que a gente tem descoberto com as novas tecnologias, né? Consegue identificar que possivelmente pode ter uma distância. Então, se eu espirrar aqui, pode alcançar qualquer pessoa até 8 metros. Por isso que é importante colocar... Exatamente, né? Colocar um antebraço, né? O importante é não levar a mão na face. Se puder não tocar, né, na face, é a melhor coisa a fazer, né? Então é muito importante ter essa noção muito clara. Daí vem aquela história das máscaras, né? As máscaras é importante o senhor falar, né? Às vezes Exatamente. Pode dar uma falsa proteção. Exato. Na verdade, as máscaras cirúrgicas, que são essas, que nós vemos as pessoas utilizarem, e até haver uma busca desenfreada,
elas são capazes de impedir de dentro da pessoa para fora. Ela não impede nada que entre de fora para dentro. Então, a máscara, quando você coloca, o ideal é a pessoa que está doente. A pessoa que não tem nenhuma doença e coloca uma máscara, além de não se proteger, ou seja, tem uma falsa sensação de proteção, ela muitas vezes já foi identificado que porque ela coloca a máscara, gera um incômodo na face, ela fica levando a mão toda hora na face. Então ela coloca a máscara, vai lá, não está atenta, senta naquele banheiro público, pega naquela maçaneta e vai arrumar a máscara. Então só naquele pegar naquela maçaneta, no botão ali, e foi arrumar a máscara, aí, onde é que eu peguei isso? A pessoa fica, de onde surgiu isso? Então, em algum momento, alguém pode ter espirrado, em algum momento, fica aquela coisa suspensa ali. Claro, isso daí não é para causar terror nas pessoas, é uma possibilidade, dentre outras, de contaminação. Então, a máscara, ela é para as pessoas que estão doentes. Existem alguns indivíduos, Carlos, alguns cientistas que têm cogitado a possibilidade de que isso possa ajudar a proteger também de uma forma geral, até porque na Ásia o hábito de usar máscara já existe mesmo antes do Covid, por a questão da poluição, outras questões culturais. Mas, assim, o conhecimento científico hoje que existe é de que realmente essa máscara não protege nada. A única máscara que protege que entre alguma coisa de fora é a máscara chamada N95, que tem um padrão PPF2, que são máscaras que têm um filtro, né? Então, aquela máscara, ela tem um filtro que bloqueia, né? Então, você respira através do filtro. Que é usado pelos médicos. Que é usado pelos profissionais de saúde, majoritariamente para, principalmente com contato próximo, para intervenções em que o médico vai precisar intubar o paciente, vai gerar procedimentos que vão gerar aerosóis. As enfermeiras, os técnicos de laboratório que vão coletar material de paciente, vão fazer o swab, né? Então, essas pessoas também têm que estar protegidas com essa máscara, que é muito rara, né? Para você ter uma ideia, Carlos, alguns meses antes de começar isso, uma máscara dessa custava uns R$4. Eu fui procurar, bem no comecinho do problema, estava já 65. Né? Sem dúvida. Então, lamentavelmente, isso acontece. Agora, doutor, perguntar o seguinte também, Carlos. É o seguinte, eu estou nas lojas todos os dias e tenho observado muitas pessoas usando aquela máscara de tecido feita em casa. Essa máscara protege ou também é o mesmo risco da comum? Eu peço, doutor, um instantinho. Nessa pergunta do Marcos, eu peço que o senhor responda. A gente vai fazer um rápido comercial e na volta o senhor responde, então, essa pergunta do nosso Marcos Ferreira. Depois eu quero colocar uma outra questão para o Marcos também e para o senhor. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Qual é o melhor lugar para se comprar medicamento? É na minha casa, claro! E para quem quer comodidade e economia, só pode ser na Ultra Farma. Porque você entra no site, escolhe os produtos que precisa e pronto! Comprei! Na Ultra Farma você economiza até 90% e recebe aí na sua casa, rapidinho. Para que pagar mais caro? Cuidar da saúde é bem mais fácil com a Ultra Farma. Ultra Farma é fácil, é rápido e de longe o melhor preço do Brasil. Você não deve sair de casa e a Ultra Farma te ajuda a enfrentar esse momento com segurança. Ao invés de ir até a farmácia, peça seus medicamentos pelo site ultrafarma.com. É muito mais seguro. Você recebe tudo o que precisa aí na sua casa. Cada um tem que fazer a sua parte. A minha é preservar a sua saúde. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Para seu corpo estar 100% saudável, você precisa equilibrar nutrientes que faltam no seu organismo. Chega Sidney Oliveira Made in USA. Suplementos produzidos nos Estados Unidos em laboratórios licenciados pelo FDA. Dos controles de qualidade mais rígidos do mundo. Sidney Oliveira Made in USA. Fabricado, testado e aprovado pelos americanos. E por preço que só Sidney pode oferecer. É dia 6! Tá barato! Tá barato!
O esquenta já começou. Genéricos com até 98% de desconto. Medicamentos com preços nunca vistos. Dia 6 é dia de comprar mais barato, mas você já pode ir aproveitando. Medicamentos, suplementos, dermocosméticos, milhares de produtos em promoção. Não saia de casa. Acesse o site ultrafarma.com e comprove. São 10 horas e 32 minutos, nós estamos ao vivo pela TV Gazeta, programa Sidney Oliveira, prestando um serviço para você fundamental, como autoridade no assunto, professor doutor Fábio Freire, presente aqui com a gente. Nós paramos antes do break com o Marcos Ferreira, diretor comercial da Ultrafarma, fazendo uma pergunta para o doutor Fábio. Marcos, peço que você repita a pergunta, que o doutor Fábio fique à vontade para responder. Sim. Doutor, eu tenho observado muito as pessoas utilizando aquela máscara de tecido feita em casa ali pela avó, por algum parente, que ela tem o mesmo formato das máscaras industriais aí, profissionais. Essa máscara, ela protege realmente ou não? Boa, excelente pergunta. Infelizmente ela não protege, porque ela segue a mesma linha da máscara cirúrgica. Entretanto, eu gostaria de fazer um comentário que eu considero relevante em relação a esse tipo de máscara que é feita em casa. O grande problema da pessoa comprar uma máscara cirúrgica que não vai a proteger é faltar para quem precisa, que é para os profissionais de saúde, para os profissionais e pacientes que estão no hospital, que essa máscara protege a infecção, que esse paciente transmita a infecção. Agora, quando a pessoa faz na própria casa, embora essa máscara também não proteja, se ela tiver contato ou eventual contato com algum aerosol ou com essa nuvem de gás que eu mencionei de espirro, ela pode ajudar. Não é uma barreira eficiente, mas é uma barreira que pode ter alguma contribuição. E quando a pessoa faz a sua própria máscara, porque ela não consegue encontrar outra, ela não está causando um dano no sentido de tirar aquelas máscaras que são profissionais, ou que são industriais, perdão, da mão daqueles pacientes que de fato precisam e dos profissionais de saúde que precisam, tá? Então, assim, infelizmente não protege que nem a máscara tradicional, mas ela, assim como a máscara tradicional, pode ter algum benefício em situações desse tipo que eu mencionei, que são essas transmissões, essas situações que eu mencionei da nuvem de gás ou do aerosol, que eventualmente pode ter uma barreira, pode ajudar. Então, se a pessoa se sente confortável, só não baixa a guarda, não fica com a sensação de que aquilo ali está te protegendo. Sem dúvida. Tá? Então, assim, se você se sente melhor assim, então é possível que te traga alguma proteção em vista de alguns conhecimentos novos, mas nunca baixa a guarda de lavar as mãos, nunca levar a mão ao rosto, de tomar cuidado com as superfícies, né? Então, a grande mensagem é essa, não baixar sua guarda nunca. O inimigo está à espreita, o inimigo está em tudo quanto é lugar, e certamente para a gente vencer essa guerra precisa da colaboração de todos. Esse vírus coloca todo mundo no mesmo patamar, né? Todos somos iguais e todos somos parte e seremos parte do sucesso na luta contra esse vírus. Então, basta todos colaborarmos que a gente vai conseguir derrotar esse vírus. Com certeza, sempre com otimismo. O pessoal, o Marcos deu um recado importante, o Marcos tem uma informação importantíssima da Ultrafarma para todos nós, é muito importante essa informação, e depois eu quero colocar uma questão também para os dois, para o Marcos, nosso diretor comercial da Ultrafarma, e também para o Dr. Fábio. Fique à vontade, Marcos. O nosso recado é o seguinte, a gente fechou uma parceria com o governo de São Paulo, que a partir do dia 13 de abril, todos os idosos e profissionais de saúde podem vir até a Ultrafarma, que nós vamos estar aplicando a vacina contra a gripe. Só que a gente fez uma parceria com a UBS próxima aqui às lojas da Ultrafarma, então você que mora em São Paulo, próximos aqui aos bairros do Metrô Saúde, pode vir até a loja nesta quinta-feira, dia 2/4, das 10 até as 16 horas, vai ter uma equipe de enfermeiros lá aplicando a vacina em todos os idosos. E não precisam chegar cedo, formar fila, porque vai ter vacina para todo mundo. Então, vamos dividir um pouco aí ao longo do dia, por isso que a gente abriu um horário maior, das 10 até as 16 horas. Os profissionais vão estar lá
para aplicar a vacina nesse público principal hoje, que é o público mais vulnerável, que seria os idosos acima de 60 anos, e os profissionais de saúde que trabalham aqui próximo, caso ainda não tenham tomado a vacina, pode ir até a Avenida Jabaquara, 1546, a partir das 10 horas da manhã, que a equipe de enfermagem já vai estar lá para imunizar todos contra a influenza, né, doutor? É bom explicar a diferença da vacina, que às vezes as pessoas se confundem um pouco. Exatamente, é muito importante que todos se vacinem contra a influenza, porque nós estamos, além da pandemia do Covid, nós vamos entrar numa época da influenza também. Então é muito importante você se proteger contra a influenza, porque a vacina é de alta eficácia, é uma vacina que tem alta segurança, e isso ajuda muito todos os profissionais de saúde, porque quando você se imuniza, você contribui com toda a sociedade, porque você contribui com o que a gente chama de imunidade de rebanho ou imunidade comunitária, né? Porque você se protegendo, o vírus não vai circular, porque os anticorpos estão ali. Então, você proteger contra a vacina, usando a vacina da influenza, você está fazendo um ato de amor ao próximo, além de si próprio, porque você está protegendo a sociedade. Nesse momento, a gente está com a capacidade dos hospitais, do serviço de saúde, chegando no seu limite ou se preparando para um grande sobrecarregamento. Então, imagina se a gente tivesse que receber Covid e influenza. Então, para a influenza existe uma vacina, isso é uma bênção, é uma coisa maravilhosa que a ciência pode trazer. Então, não vamos desperdiçar. A vacina é oferecida pelos governos, pelo governo gratuitamente, e agora com essa capilaridade de poder fazer nas farmácias, isso também facilita muito o acesso. Então, eu acho que toda oportunidade de acesso é muito importante, então você tem mais uma opção também de fazer nas próprias farmácias, como foi anunciado pelo governo. Que dia que é, Marcos? Até porque também, doutor, o senhor pode me esclarecer, os sintomas de uma gripe comum e do Covid são muito parecidas. Então, a pessoa, se ela toma essa vacina, ela vai já eliminar a possibilidade de, às vezes, estar com uma gripe comum, ir para o hospital e correr o risco de se infectar. Exatamente. Não é isso, doutor? Tem essa outra vantagem, né, que é muito importante, que ajuda os profissionais de saúde na hora da triagem, né, porque quando a gente pega uma pessoa que não foi vacinada, a gente também passa a cogitar a possibilidade de ela estar infectada pelos vírus da gripe. Né, então, é muito importante também, ajuda os médicos nesse momento do raciocínio do diagnóstico diferencial, como diferenciar uma doença da outra. Então, é muito, muito importante que você se vacine. As vacinas, elas são altamente eficazes, então faça esse ato de amor a si próprio e ao próximo e vai se vacinar. Eu ouvi também, Carlos, algumas pessoas criticando assim, que nesse momento que o governo está orientando as pessoas a ficarem em casa, tirar os idosos de casa para ir se vacinar. O que o senhor acha a respeito disso, doutor? Então, assim, olha, em relação a essa questão de tirar os idosos de casa para se vacinar, por esse motivo, vale muito a pena. Porque quando você está colocando o idoso, se você tem a precaução, né, de que ele vai se deslocar exclusivamente para essa finalidade, isso daí é absolutamente tranquilo. O que não pode é você deixar a pessoa em livre circulação, em grande exposição. E nos locais onde as vacinas são aplicadas, tem-se todo um cuidado de manter uma distância na própria fila, na higienização. Então, não existe realmente perigo aumentado por conta disso, né? Então, é muito importante entender que a vacinação para a influenza faz parte da estratégia de batalha, de guerra contra o Covid. E ela foi antecipada justamente para isso, porque a gente precisa estar preparado para se concentrar no Covid e deixar as consequências da gripe de lado, seja as consequências práticas da doença e também, como o Marcos pontuou, para os médicos que estão avaliando os pacientes, não gastarem muita energia confundindo esses sintomas. Então, se a pessoa vacinou, a probabilidade, obviamente, de ser uma gripe praticamente desaparece, né? Não é zero, mas reduz significativamente. Então, é bastante seguro,
né? E quando você está falando de um ato controlado, em que você pode se deslocar durante um período muito curto e voltar, porque você está disponível em várias UBSs e farmácias também, como foi colocado aqui, realmente podem ficar tranquilos que isso é muito seguro. Faz parte da estratégia que os governos têm adotado, e todos os governos têm muita cautela quando faz esse tipo de recomendação. Então, em todo o mundo, isso é observado, né? As vacinas para a influenza são mantidas. Isso. Então, Carlos, só reforçando nessa quinta... A data, né? O Carlos, reforçando então nessa quinta-feira, dia 2, das 10 às 16 horas, Avenida Jabaquara, 1546, a equipe de enfermagem vai estar disponível lá para imunizar as pessoas acima de 60 anos e os profissionais de saúde também. Então, se você está aqui em São Paulo, pode vir que a gente vai estar preparado lá para atendê-los. Nesse momento, eu acho que é a união que faz a força, né, doutor? Exatamente. Quinta-feira, dia 2, então, né? Você tem um encontro. Isso. E eu fico nesse mesmo tema. O doutor citou uma coisa importante, o Marcos também, a questão do isolamento. A maior discussão que se tem hoje no país é a seguinte: o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem tomado algumas medidas, tem inclusive, como aconteceu no fim de semana, ido a lugares onde existem aglomerações e tudo mais, e ele defende efetivamente a abertura do comércio em alguns pontos. O ministro Luiz Henrique Mandetta, em entrevista coletiva hoje, ministro da Saúde, disse que pode haver essa possibilidade, mas guardadas todas as condições de segurança. Ele até citou um exemplo, um restaurante que tem 100 mesas, fica até com 50 mesas, então, né, as pessoas de forma mais espaçada. Eu pergunto ao doutor Fábio, depois também queria a opinião do Marcos. Qual que é a sua opinião? Dentro daquilo que o senhor falou até agora, quanto menos pessoas estiverem na rua, independentemente da idade, até por essa questão do aerosol que o senhor levantou, a possibilidade de infecção do vírus, ela fica muito reduzida sem ninguém na rua. Exato. É muito importante a gente entender o que significam essas estratégias no combate às epidemias. Então, a gente tem dois termos que são utilizados pelos epidemiologistas para denominar essa situação. Essa situação em que todos ficam em casa, todos ficam resguardados, é chamado de supressão, né? Então, esse é o termo epidemiológico, né? Você faz um sistema em que todas as pessoas vão ter restrições. Quando você isola só aqueles que têm risco, né? No caso da Covid, os pacientes de mais idade, hipertensos, diabéticos ou com alguma doença respiratória, como asma, que eventualmente pode, que geralmente gera um risco maior, isso é chamado de mitigação, que é você colocar só aqueles que são vulneráveis, que é o que o presidente parece defender, ou o que ele defende, né? O que acontece é que, ao longo da história, Carlos, houve algumas pandemias antes da que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão vivendo pela primeira vez uma pandemia, porque a última aconteceu, que foi a gripe espanhola, em 1918. Então, muitas pessoas não estão vivas, né? Então, nessa geração das pessoas que estão vivas, é a primeira vez que alguém está enfrentando a pandemia. Mas um povo sem história é um povo sem memória. Então, como nós vivemos a pandemia da gripe, já foi mostrado em diversos estudos que aquelas cidades, na época, que tomaram a atitude de fazer o isolamento, a velocidade da curva, né, o pico, ele caiu significativamente quando comparado com aquelas que foram retardados. É mais ou menos o que aconteceu na China, que isolou rapidamente a província de Wuhan, como aconteceu na Coreia, como aconteceu em Hong Kong, que eles têm uma organização, uma cultura, um preparo por ter vivido os outros surtos na época, de conseguirem fazer um sistema que é mais controlado, mais focal. Na Itália, nos Estados Unidos, como a gente está vendo agora, que tem o maior número de casos do mundo, e no Brasil, a aplicabilidade de sistemas de mitigação
é muito questionável. Então, a maioria dos especialistas concorda que no momento que nós estamos vivendo, em que você tem uma curva ascendente, a gente deveria achatar essa curva para que o sistema de saúde consiga se adaptar. Porque a grande verdade é que, em muitos países, 60% a 70% das pessoas vão se contaminar com esse vírus ao longo do tempo. Então, a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, fez um pronunciamento em que ela falou que até 70% do povo alemão vai ter essa contaminação. O problema não é esse número, o problema é a velocidade com que isso ocorre. Porque quando você está falando de uma doença em que até 20% precisa de hospitalização, e a hospitalização dura 2 a 3 semanas, a média de 2 semanas, então imagina o que é você ter 100 leitos de UTI, os quais tem 200 pessoas precisando daquela UTI. E dessas 100 que ocuparam esses leitos, elas ficam lá durante 2, 3 semanas. Sem contar que as pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo outras doenças, embolia pulmonar, que precisam dessas UTIs também. Então, o grande problema que essa pandemia ocasiona é que ela gera um sobrecarregamento nos sistemas de saúde. Sem dúvida. É por isso que a saúde pública tem que ser valorizada, né? As saúdes públicas de todos os lugares do mundo devem sair muito fortalecidas nisso, porque os lugares que têm saúde exclusivamente privada, fica muito difícil absorver toda essa demanda. Então, eu acho que esse raciocínio, que para o momento, eu acho que a estratégia de supressão, de não escolher quem vai e você fazer uma coisa mais geral, parece mais acertada. Esse é o pensamento majoritário no mundo. Perfeito. Marcos, você tem uma opinião a respeito também? Eu tenho. O doutor acabou de falar sobre o aerosol, então às vezes a pessoa está passando na rua, espirra, está contaminada, vem alguém na sequência ali. Então, por esse motivo, eu acho que o isolamento nesse momento é o mais indicado. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas podem estar em isolamento, né? Mas as que podem, por favor, fiquem em casa, porque é a melhor recomendação. Hoje, praticamente, a maioria dos serviços que você precisa essencial, você consegue fazer pela internet, pagar uma conta, banco, a farmácia, ultrafarma.com, pagar uma conta de luz, pedir um supermercado, não precisa ir ali na esquina comprar o pão, você não precisa ir ali no açougue, você pode pedir entrega na sua casa, mas se tiver que ir, tome todos os cuidados para sair à rua, porque eu acho que nesse momento, como o doutor explicou, a curva, o sistema de saúde não consegue absorver todo mundo, então as pessoas vão morrer por isso, porque não tem como tratar todos ao mesmo tempo. Então, esse momento de estar em casa é importante, mas é também importante estar em casa e cuidar da saúde mental, né, doutor? Porque eu observo que tem pessoas, por exemplo, a minha família está em casa, meus filhos, minha esposa, já há 15 dias. Eles não aguentam mais ficar em casa. Por mais que tenha entretenimento, tenha internet, rede social, chega no momento de estafa, porque a mudança de comportamento foi muito rápida, né? Do nada você não pode mais sair, tem que ficar em casa. E as pessoas não se prepararam para isso, né? Então, eu acho importante o doutor também esclarecer essa questão emocional das pessoas. Né? É duro segurar a criançada, principalmente, né? Nossa Senhora. Principalmente. Marcos, você tem toda a razão. Esse é um aspecto muito importante em relação a essa questão. É claro que o isolamento traz muitas consequências, também traz consequências econômicas. A gente sabe que no Brasil, muito pequeno empresário não consegue resistir 1 mês de isolamento, porque não tem reserva, muita gente não tem poupança. A gente tem que se colocar e entender, mas é nessa hora que um dos principais remédios para o Covid é a solidariedade. É a gente entender que nós somos uma sociedade e que todos nós somos irmãos e precisamos estender a mão um para os outros, né? Que a gente tem que valorizar aquelas pessoas que estão passando por dificuldades e entender que ela é tão parente nossa quanto o nosso parente mais próximo. Então, a gente precisa ter esse remédio da solidariedade, da coragem, da inteligência para enfrentar esse problema. Então, ninguém é dono da verdade e ninguém pode se supor capaz de dominar todas as variáveis, mas a gente tem que ter muita coragem para enfrentar isso. E a saúde mental, como você mesmo mencionou, é um dos aspectos mais desafiadores desse momento de isolamento, porque o ser humano é social na sua essência. Então, imagine se você ter que parar esse processo
de contato, de aglomeração, de convívio. Isso é muito difícil e existe uma rede muito grande de psicólogos, de profissionais da saúde mental, voluntários que se uniram para poder prestar serviço gratuitamente para as pessoas através da internet. Existem uma série de rede de solidariedade envolvida nisso também. Então, o que eu sugiro? Né? Que a gente possa, apesar dessas dificuldades, começar a encontrar dentro da gente, através de respiração, de meditação, exercitar outros pontos que a gente precisa para se fortalecer, sabendo que isso é passageiro, que isso vai passar. E existem pessoas que estão relatando para mim, apesar das dificuldades, que algumas coisas boas têm surgido disso. Tem pessoas que não conviviam na mesma família há muito tempo. E aí tem um colega meu que falou, olha, os irmãos começaram a se falar mais, a conviver mais, coisa que não acontecia antes. O pessoal ficando mais em casa. Nesse sentido, foi muito positivo. Começou a dividir tarefa, né? Coisa que não existia. Então, a gente tem que saber fazer do limão a limonada, né? Claro que a gente precisa de ajuda, tem pessoas que são muito mais sensíveis. É por isso que você tem que pegar o telefone, você tem que pegar a rede social, enfim, qualquer meio, né, que você possa, chamada de vídeo, para bloquear esse isolamento, para poder você atravessar isso, né, de mãos dadas com aqueles que você mais preza. E a gente precisa de solidariedade na veia, né? Eu acho que esse é o principal remédio para uma situação como essa, né? A gente precisa se unir e nada acontece por acaso. Talvez o mundo precisasse disso. De repente, uma coisa coletiva do mundo inteiro. Com certeza. Né? Doutor, eu preciso de uma... Nós estamos já quase em cima da hora, lamentavelmente. Eu só quero colocar mais duas questões para o senhor. Uma questão importante, eu peço que o senhor até seja breve, porque nós estamos no final do programa. Sim, claro. Então, a questão da cloroquina, que está sendo usada, e também uma questão importante que o Hospital Albert Einstein começa também a fazer, que já está sendo feita no exterior, a questão do plasma. Você utilizar o sangue das pessoas curadas e fazer uma transfusão, aquilo já, a pessoa curada com anticorpos. Isso é promissor? A cloroquina está dando certo? Bom, excelente pergunta, viu, Carlos? O que aconteceu é o seguinte, a cloroquina ela já existe há mais de 76 anos, usada como antimalárico, e se descobriu propriedades antivirais. E aí houve um estudo na França, que foi um estudo pequeno, obviamente, um estudo que foi publicado recentemente, em que ele fez a combinação da cloroquina com um antibiótico, que é a azitromicina, e teve uma redução na carga viral de 100%. E isso trouxe muita esperança de que realmente a cloroquina tenha capacidade antiviral grande, e os estudos estão em andamento. O que eu diria é o seguinte, nos hospitais de São Paulo, privados, uma grande parte tem utilizado isso. Eu tenho utilizado isso em alguns pacientes e eu tenho tido uma impressão boa, é uma impressão pessoal, não tem validade científica, né? Os estudos estão em andamento, tem um estudo grande no Brasil que vai recrutar 1000 pacientes, coordenado pelo Albert Einstein, tudo, então vamos aguardar. Então, eu acho que o uso foi aprovado recentemente pelo Ministério da Saúde, né, pela Anvisa também, então isso... E nos Estados Unidos também entrou com muita força, foi aprovado pelo FDA. Em relação ao plasma, já teve um estudo que foi publicado, mostrando resultados muito promissores, né, de pegar o soro dos convalescentes, né, das pessoas que se recuperaram e infundir, porque tem anticorpos, e aí você consegue limpar, digamos assim, né? Então, o Instituto Butantan parece que está se movimentando para reproduzir isso aqui no Brasil também. Então, eu acho que sim, tem uma grande expectativa de que o soro de convalescentes possa se tornar uma arma contra o Covid. Sem dúvida, doutor. Quero agradecer demais a sua participação, doutor Fábio Freire, que é médico, professor de medicina, né? Ele dando uma aula aqui para todos nós. Importante lembrar tudo aquilo que ele falou, até porque ele está na linha de frente, ele atende os pacientes que chegam, né?
Ele, sem dúvida nenhuma, está fazendo um trabalho, merece todos esses aplausos que as pessoas estão se manifestando nos prédios, aplaudindo os médicos. A gente tem que aplaudir também o Dr. Fábio Freire, que é um professor no assunto e está efetivamente dedicado. Muito importante, deu, inclusive, questões aqui fundamentais, novidades até importantes, né? E também o nosso diretor comercial da Ultrafarma, né, o Marcos, participando com a gente aqui. Sempre é importante a participação dele, porque ele deu uma notícia muito importante. A partir da próxima quinta-feira, nós teremos a vacinação contra a gripe. Contra a gripe, não existe vacinação ainda contra o corona, lamentavelmente, né? E a partir do dia 2, portanto, do dia 2, na próxima quinta-feira, o Marcos Ferreira, né, já está dizendo que você pode se dirigir a Ultrafarma, que a vacina já estará lá. Isso foi um acordo que foi feito com as unidades de saúde, né? Os postos de saúde aqui, e que vão permitir que isso ocorra até antes daquilo que era previsto anteriormente. Então, acho que é muito importante esse trabalho que a gente está fazendo. Doutor Fábio Freire, muito obrigado pela sua participação, agradeço demais, viu? Foi uma satisfação muito grande, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado mesmo. E Marcos, obrigado também pela sua participação e fique à vontade sempre que você tiver essas informações tão importantes de prestação de serviço para todos nós, viu? Eu que agradeço, Carlos, o convite de estar aqui. Pessoal, por favor, se cuidem. Se precisar da Ultrafarma, pode contar conosco. Nós estamos 24 horas no ar através do ultrafarma.com. Então, pode pedir que a gente entregue em todo o Brasil. Agora, um pouco, como a demanda aumentou muito, 2 a 3 dias em São Paulo, mas no Brasil inteiro a gente está entregando normalmente. Então, pode contar conosco que nós estaremos aqui para ajudá-los. A gente agradece muito a sua audiência. Muito obrigado também ao Pernambuco, ao Tiago, ao Paulo, né, ao Mauro, né, a Jane, que dá toda a estrutura para que a gente possa ficar aqui, ao nosso diretor, né, Valdir Taboada, que está sempre presente, permitindo que a gente possa levar essas informações até você. E o trabalho, evidentemente, do Sidney Oliveira, aqui a gente fica muito grato, porque o Sidney Oliveira está prestando um serviço importantíssimo. O Sidney Oliveira, que é um especialista em saúde, que já faz uma prestação de serviço fantástica dentro da Ultrafarma. Também, nesse momento, coloca à sua disposição informações importantíssimas com pessoas que absolutamente sabem tudo sobre o assunto, como é o caso do nosso doutor Fábio Freire, que deu uma aula aqui para todos nós, e ele que principalmente está na linha de frente. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Qual é o melhor lugar para se comprar medicamento? É na minha casa, claro! E para quem quer comodidade e economia, só pode ser na Ultrafarma, porque você entra no site, escolhe os produtos que precisa e pronto! Comprei! Na Ultrafarma você economiza até 90% e recebe aí na sua casa, rapidinho. Para que pagar mais caro? Cuidar da saúde é bem mais fácil com a Ultrafarma. Ultrafarma é fácil, é rápido e de longe o melhor preço do Brasil. Você não deve sair de casa e a Ultrafarma te ajuda a enfrentar esse momento com segurança. Ao invés de ir até a farmácia, peça seus medicamentos pelo site ultrafarma.com. É muito mais seguro. Você recebe tudo o que precisa aí na sua casa. Cada um tem que fazer a sua parte. A minha é preservar a sua saúde. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Para seu corpo estar 100% saudável, você precisa equilibrar nutrientes que faltam no seu organismo. Chega o Sidney Oliveira Made in USA. Suplementos produzidos nos Estados Unidos em laboratórios licenciados pelo FDA. Dos controles de qualidade mais rígidos do mundo. Sidney Oliveira Made in USA. Fabricado, testado e aprovado pelos americanos. E por preço que só Sidney pode oferecer. É dia 6! Tá barato! Tá barato! O esquenta já começou! Genéricos com até 98% de desconto. Medicamentos com preços nunca vistos. Dia 6 é dia de comprar mais barato, mas você já pode ir aproveitando. Medicamentos, suplementos, dermocosméticos, milhares de produtos em promoção. Não saia de casa. Acesse o site ultrafarma.com e comprove.